Bom dia, pessoal. Bom, hoje na nossa aula de gestão em saúde, a gente vai falar um pouco sobre gestão em saúde pública, tá bem? Peguem desde já seus lápis, canetas, façam suas anotações, tá bom? Tirem suas dúvidas, estejam passando suas dúvidas ou no WhatsApp ou na plataforma, tá? Que eu e a professora Larissa vamos estar tentando sanar elas, tá bem? Então, vamos lá, iniciar nossa aula, né? Então, sobre gestão em saúde pública. O que é um gestor de saúde pública? Para a gente entender um pouquinho, a gente vai responder essas duas perguntas, né? O que é um gestor de saúde pública e o que ele faz, tá? Resumidamente, o gestor de saúde pública são os profissionais responsáveis por administrar empreendimentos da área da saúde no setor público. Então, bem simples, né? Gestor de saúde pública é aquele gestor que cuida dos empreendimentos da saúde pública. E o que esse gestor faz, né? Ele gerencia os gastos, organiza processos e supervisiona os demais colaboradores. Quais os desafios da gestão em saúde pública? Como vimos, né, gerenciar gastos, organizar processos, supervisionar os demais colaboradores são atividades rotineiras de quem trabalha com gestão em saúde pública, não foi isso que a gente acabou de ver? E esses profissionais são os responsáveis por administrar os empreendimentos da área da saúde no setor público. E por ter uma ligação com o governo, esses segmentos possuem uma regulamentação e regras que são próprias para serem aplicadas, né, nessa gestão, para essa gestão. Então, essa gestão ela é extremamente importante para o desenvolvimento de uma instituição e para que alcance, né, para o alcance dos objetivos e metas que foram traçadas a partir do planejamento orçamentário daquela instituição. Então, por ser uma área complexa, é importante que os profissionais eles estejam habilitados e prontos para enfrentar os desafios que é a administração do fluxo de caixa e um bom funcionamento do local, tá bem? Então, agora nós vamos ver alguns desafios que os gestores de saúde pública consideram como os principais dentro dessa área de gestão pública. O primeiro é o subfinanciamento, né? Esse subfinanciamento, ele é alvo de críticas entre os gestores, porque o subfinanciamento da saúde pública, ele começou quase que de forma conjunta, tá bem, com a criação do SUS. Só que, no entanto, é considerado pelos gestores e especialistas como um dos maiores desafios dessa área da gestão. Os dados mostram que o governo federal, o governo estadual e municipal, eles investem, né, cerca de 240 bilhões, tá, anualmente na área de gestão de saúde pública. No entanto, né, esses números eles vão precisar suprir as necessidades de pelo menos 150 milhões de brasileiros. Então, dessa forma, analisando esses dados de números, ainda que o Estado ele venha investir, não é o suficiente para atender a alta demanda. Então, a partir daí, vai começar a existir uma sobrecarga dos municípios, tá bem? Pois antes, os municípios eles eram responsáveis somente pela atenção básica da saúde, pelo PSF. Mas agora eles precisam também destinar parte dessa verba para os atendimentos mais complexos, né? E já que os repasses dos governos, tanto federais como estadual, não estão sendo suficientemente necessário para as duas áreas, está suprindo as duas áreas, então daí se gera o primeiro e maior desafio da área, que é gerar um atendimento de qualidade, visando atender toda a população que ele necessita com pouca verba. Então esse é um dos principais desafios encontrados pela gestão
de saúde pública. O nosso próximo é a PEC 241 e o congelamento dos gastos em saúde pública. Acho que todo mundo ouviu falar da PEC 41 quando ela estava, 241, né? Quando ela estava em votação, né? Com o objetivo de conter os gastos públicos e de equilibrar, né, a balança entre gastos e arrecadação, foi aprovado em 2018 a PEC 241, né? Onde nela fica estabelecido um teto, né, para os gastos entre políticas públicas de saúde. Inicialmente, essa PEC ela tinha duração de 10 anos, porém, ela pode se prorrogar por mais de 10 anos. Então, esses cortes influenciam diretamente em dois setores-chave, né, no desenvolvimento de um país, que é na saúde e na educação. No ano passado, né, em 2019, a área de saúde pública recebeu quase que 10 bilhões menos em comparação aos anos anteriores. Foi 10 milhões a menos de verba que eles receberam. Ou seja, é um corte brusco, né, que atrapalha um serviço de tamanha necessidade como é o da saúde, onde vai causar assim muitos transtornos à instituição, tanto para quem está gerindo a instituição, como para quem vai receber o trabalho, o serviço oferecido por aquela instituição, né? O próximo é a questão dos hospitais públicos não responderem aos novos modelos de gestão. Foi feito um estudo, se eu não me engano, que ele tinha o objetivo de identificar, né, os principais problemas em gestão de saúde pública no país. E para isso foram feitas várias entrevistas com gestores, onde foi possível entender quais são os principais problemas do cargo, né? E segundo essas entrevistas, existia uma resistência, onde a principal motivação seria o baixo grau de interação entre profissionais e departamentos, a fragmentação das partes clínicas e a pouca possibilidade de governança, né, sobre a corporação. Eles também consideram que a gestão hospitalar ela é muito particular e logística, certo? Particular e a logística da reprodução de gerência de outras instituições seria um fator que trava o desenvolvimento desse setor de gestão de saúde pública. A solução, então, seria construir novas formas de gestão na saúde pública, baseadas na participação e práticas interdisciplinares, tá? E estimulando sempre a participação dos trabalhadores e dos usuários de forma conjunta, tá bem? O nosso próximo ponto é a pouca estrutura para as demandas complexas, né? O que seria isso, né, pessoal? Pois existe um consenso entre os gestores que o SUS, o nosso amado e odiado ao mesmo tempo SUS, foi um movimento importante para as políticas públicas de saúde no nosso estado, né? Onde o modelo, inclusive, ele é internacionalmente elogiado e tido como referência na área de transplantes, né? Sendo ele um grande suporte nos tratamentos de HIV e de câncer também. Porém, né, o seu reconhecimento internacional é referente apenas ao atendimento primário da saúde, né? Pois o sistema público ainda depende quase que totalmente do setor privado quando se fala em demandas de média e de alta complexidade, devido o nosso sistema não ter a capacidade, a estrutura adequada para esse tipo de demanda. Mas, apesar dos problemas, não quer dizer que a área da gestão em saúde pública esteja totalmente perdida, tá bem? Pois ainda é possível driblar os problemas e realizar uma gestão eficiente através de algumas ações e pensamentos inteligentes. E para ajudar,
nós vamos falar de 5 práticas indispensáveis a todo gestor de saúde pública, né? Vamos ver essas práticas agora. Pois a área da gestão em saúde pública, ela exige o quê? Ela exige um grande desempenho daqueles que desejam ocupá-la. Quem deseja ocupar o cargo de gestor em saúde pública tem que ter um grande desempenho e otimizar os recursos e trazer mais eficiência para os serviços que são oferecidos aos usuários de forma indispensável. E para chegar nesse ponto, é crucial investir em estratégias práticas, tá bem? Que irão aprimorar esses resultados. E dentre essas práticas vão estar 5, né? Onde a primeira é a parceria entre público e privado, né? Então, como vimos anteriormente, apesar de ter qualidade em atenção primária à saúde, o setor público ainda enfrenta desafios no que corresponde às demandas mais complexas, que, como eu acabei de falar, o nosso setor, o nosso sistema não tem estrutura para demandas de alta complexidade, não é isso? Então, um modo de diminuir esse problema é ter uma parceria público-privado, que chamamos de PPP, parceria público-privado, tá bem? Onde nela vão ser feitos acordos entre instituições governamentais, tá? E empresas de iniciativa privada para o fornecimento de serviços para ambos, tá bem? Essa alternativa, ela é interessante à medida em que o setor privado possui menos burocracias em seus serviços, onde isso vai agilizar os processos. As parcerias, elas colaboram nas questões de redução das despesas orçamentárias, diminuição de custos de serviço, transparência, padronização de processos e poder fiscalizatório, tá bem? O nosso próximo ponto é o agendamento de consultas, pois uma das principais queixas das pessoas em relação à saúde pública são as longas filas de espera. Isso a gente vê muito na nossa realidade, né? O pessoal reclamando muito das filas de espera, seja para marcar consulta, seja para ter um atendimento. Então, para tentar sanar esse problema, alguns gestores tentam implementar o agendamento de consultas baseados na singularidade, ou seja, na necessidade de cada paciente, onde funciona dessa forma. O agendamento de consultas deve ser baseado em uma linha de cuidados, tá bem? Onde o paciente deve ser encaminhado ao especialista somente quando for estritamente necessário, tá bom? Onde dessa forma irá desafogar o sistema. Hoje, grande parte da demanda poderia ser sanada apenas com consultas de atenção básica, consultas de PSF. Porém, o público ainda insiste em ter uma demanda em locais maiores, onde é nesse momento que o sistema afoga, que o sistema congestiona, tá bem? O nosso terceiro passo é a adoção de mecanismos para medição de indicadores de desempenho. Onde isso vai se encaixar, né? Onde cada unidade de saúde, ela venha a ter as suas próprias particularidades, né? As suas próprias características. Então, por isso, ao adotar os mecanismos para medição de indicadores de desempenho, né? Vai ser possível identificar qual é o problema específico daquele local. Processos desorganizados, necessidade de mais pessoas, onde destinar melhor recursos, são pontos que podem ser descobertos a partir dessa análise de dados, tá bom? Então, ela é muito importante, porque a partir daí a gente vai conseguir ter uma noção básica do que está sendo necessário melhorar naquela instituição. O nosso quarto passo é a utilização de aparatos tecnológicos, né? Tecnológicos de gestão. Que são o quê? São os programas e aplicativos de gestão que servem como otimização e são de grande ajuda para os gestores, né? O auxílio desses aparatos
também são uma forma de padronizar processos, tá bem? E seguir parâmetros bem definidos. Apesar de ganhos, tá bem? A ajuda da tecnologia ainda é pouco explorada na área de gestão de saúde pública. E temos alguns exemplos, que são a questão dos sistemas de agendamento automático e rotação de leitos em UTIs, programas para geração de senhas, bancos de dados, tá? Entre outros. Esses são apenas 3 tópicos, né? E a gente sabe que a questão financeira e burocrática podem ser impeditivos, né, para a aplicação dessa prática. Mas, contudo, tá bem, é possível driblar isso com a nossa primeira dica que foi dada, que é a questão da PPP, a parceria pública-privada, tá bom? E o nosso quinto, porém não menos importante, está a capacitação da equipe, tá bem? A gente sabe que é difícil coordenar, né, ter a coordenação de um empreendimento quando a equipe e até mesmo, né, os próprios gestores não são capacitados para aquele trabalho. Então, nesse sentido, para que os processos e operações funcionem do jeito esperado, é interessante investir em capacitação, workshop e palestras. Cogite o treinamento com equipes de atendimento, triagem e até mesmo administração, tá bom? Porque ter uma boa capacitação faz com que o empreendimento seja certeiro. E além disso, também vai contribuir para que os profissionais sejam atenciosos e empáticos no suporte ao paciente, tá bom? Dessa forma, os recursos humanos, recursos técnicos e recursos financeiros são usados em todo o seu potencial. Isso vai fazer toda a diferença para que os gestores tenham um atendimento específico da área de saúde e de conhecimento de administração, né, das pessoas, tá? Então, são tópicos que são importantes e que devem ser sempre bem frisados para quem quer trabalhar nessa questão de gestão, seja ela gestão pública ou gestão privada, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje foi pequenininha, né? Acho que não teve nem 20 minutos ao certo. Mas eu acho que ela foi bem sucinta e bem explicativa, né? Mas qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Eu vou estar disponibilizando na plataforma aqui, além da nossa aula em vídeo, da nossa aula gravada, vou estar disponibilizando também uma apostila e o nosso pequeno slide para que vocês possam estar anotando esses tópicos, tá bem? E gostaria de comunicar para vocês uma ideia que eu tive para esse mês, da forma da gente trabalhar da forma avaliativa esse mês, né? Vou conversar com Larissa ainda, ver se ela concorda, tá? Porque como estamos nós duas trabalhando com essa disciplina, tanto na minha turma como na dela, a gente está trabalhando de forma conjunta, a minha ideia desse mês de avaliação seria, em vez de ter atividade semanalmente, toda semana, toda aula a gente ter uma atividade, a minha ideia seria de dar, no dia das aulas, dar apenas a aula e deixar as atividades avaliativas para a nossa última aula do mês. Então, na última aula do mês, teria uma aula e seria passado um provão. Nesse provão iria constar, né, perguntas e questões sobre todos os assuntos que a gente viu durante esse mês de junho, tá bem? Porque eu acho que vocês têm muitas aulas semanalmente e uma demanda muito grande de atividade, porque se cada professor passar uma atividade para ser entregue em breve, em um curto período de tempo, vocês vão estar sobrecarregados e vão acabar não assimilando bem todas as disciplinas. Então, minha ideia é essa. Estarei conversando com Larissa, tá bom? E assim que a gente decidir, eu vou estar colocando na plataforma qual foi a nossa decisão, tá bem? Mas se não, na próxima aula a gente tenta identificar qual vai ser o nosso método de avaliação, tá bem? Então, tenham um bom dia, né? Essa foi a nossa aula de hoje. E qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado, no WhatsApp ou através da plataforma, tá bem? Obrigada!